Olá, pessoal, boa noite. Se vocês estiverem me vendo e me ouvindo, por favor, sinalizem aqui no chat, por favor. Preciso saber se está todo mundo me ouvindo. Se vocês puderem também, digam de onde vocês estão falando. Se é do Rio de Janeiro, se é de outro estado. O André vai participar aqui comigo daqui a pouco e o André está lá no sul, Porto Alegre. Tudo ok? Tudo ok? Muito bom. Então tá todo mundo me ouvindo, né? Rio de Janeiro, Porto Alegre também, que legal. São Paulo, vim de Porto Alegre. Muito bem. Bom, então meu nome é Joyce, para quem me conhece. Né, o André vai se apresentar já já. Eu queria dar boas-vindas para vocês, dizer que a gente está muito feliz com a participação de vocês aqui com a gente hoje, para falar de um assunto tão importante, né? Para quem não conhece, não conhece o Carreira em Movimento, não conhece o André, a gente vai explicar um pouco. O Carreira em Movimento, na verdade, é uma empresa que trabalha com desenvolvimento humano, com desenvolvimento profissional. Né? Foi uma empresa que nasceu da vontade, do propósito de algumas pessoas que viram a necessidade de ajudar, de contribuir mais com as pessoas profissionalmente. Então, a gente trabalha desde o adolescente que está começando a pensar o que fazer profissionalmente, né, o que escolher na faculdade, qual o curso, até o jovem que está saindo da faculdade e não sabe muito bem o que fazer, um pouco perdido, até o profissional que já trabalha há um tempo, né, já tem uma carreira talvez, e está insatisfeito, não está realizado o suficiente profissionalmente, quer crescer, quer ser um líder melhor, quer empreender, até um profissional mais maduro, que talvez quer se lançar num projeto diferente, até a pessoa que está se aposentando, tá? Então, a gente trabalha com todas as idades, a gente diz que não tem idade para você ser feliz, né, e realizado com o que você faz profissionalmente. Mas é preciso começar, é preciso dar o primeiro passo. Tá? Então, eu acredito que vocês estão aqui hoje para dar esse passo, né? Para mais à frente se conhecer um pouco melhor. Bom, se vocês não me ouvirem, é só escrever aqui, tá? Se tiver qualquer problema na apresentação, nós vamos fazer como? A gente vai passar uma apresentação com o conteúdo que a gente separou para falar hoje, e em determinados momentos nós vamos parar para ouvir vocês. Então, vocês precisam escrever as dúvidas e sinalizar para a gente. Tem pessoas que estão mediando aqui e vão me avisar, vão avisar o André, se a gente, por um acaso, não vê alguma pergunta. A ideia é que vocês interajam com a gente para a gente conseguir, de fato, contribuir, tá bem? Então, dando continuidade aqui, um pouquinho da nossa experiência, né? Eu trabalhei muitos anos com recursos humanos, né? Passei praticamente 10 anos trabalhando com treinamento, com recrutamento, passei por grandes empresas, até que chegou um momento na minha vida profissional, dentro do RH, que eu comecei a questionar o que eu estava fazendo. Eu comecei a sentir a necessidade de trabalhar um pouco mais diretamente só com pessoas, porque quando você chega a um determinado momento da sua vida profissional, enquanto gestora, você começa a se questionar um pouco por que você trabalha tanto com a estratégia e não só com pessoas. Né? Isso, do meu ponto de vista. O meu propósito é ajudar as pessoas, é estar contribuindo de alguma forma. E nem sempre é possível você trabalhar 100% assim dentro de uma empresa, principalmente uma empresa privada. Então, eu lancei mão de uma ideia, né, passei por um processo de coaching em determinado momento da minha vida e comecei a trabalhar num planejamento para fazer essa mudança profissional. Foi aí que nasceu o Carreira em Movimento, né, depois de muito estudo, de muitas formações, e hoje tem mais ou menos uns 2 anos que eu trabalho dentro do que eu acredito, da forma que eu gosto, e sou muito feliz por isso, tá? Então eu vou deixar o André agora, o André conduzir o momento da apresentação dele para vocês conhecerem ele também, tá bom? Tudo bem aí? Bom, enquanto a gente espera o André,
Eu acho que deve estar com algum probleminha lá. Até participou comigo desse livro, se estiverem vendo aí a tela, é o livro Construa o Seu Caminho. No início desse ano, a gente participou do projeto desse livro como coautores. É um livro bem bacana que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Acho que agora funcionou, né, André? Alô, isso deu um probleminha técnico aqui, mas já está resolvido. Boa noite a todos. Obrigado, Joyce, aí pelo convite de participar dessa palestra. Eu vi que você está falando do nosso livro, que foi também uma indicação da Joyce. A gente se conheceu num curso, numa formação muito legal. E, então, eu fico muito feliz de estar hoje fazendo essa palestra junto com ela, que já tem a empresa há um bom tempo. Eu também venho trabalhando nessa área de psicologia, coaching, e comecei na música. Vou falar um pouquinho da minha história, então, retomando a imagem anterior. Eu sou músico violinista. O que é violinista? Quem toca violino. E também violista, toco viola também. Certo? Eu comecei, na época do vestibular, estudando medicina e música. Aí, optei por continuar a carreira de músico. Há uns anos atrás, comecei a estudar psicologia. Estudei vários anos psicologia na universidade. E nessa época, eu conheci o coaching. O método do coaching, que me chamou muito a atenção, me ajudou muito também numa transição de carreira que eu fiz, e agora acabei trabalhando com o coaching, né? E estou muito satisfeito com essa nova profissão, de poder ajudar tantas pessoas que a gente vem conseguindo ajudar a encontrar o seu caminho. Como diz o livro ali que a gente estava olhando, construa o seu caminho. Essa realmente é uma atividade muito interessante, poder ajudar as pessoas a encontrarem o seu caminho. Muito bem. Então, o coaching, o que vem a ser o coaching? O processo de coaching é um processo diferente um pouco da psicologia, porque a psicologia ela é um pouco voltada para o passado da pessoa e buscar resolver alguns conflitos. Né? Ela começou a história assim a ser desenvolvida a partir do sofrimento psíquico, das psicopatologias e tal, o que é muito válido, muito interessante também. Mas o que eu notei é que a maioria das pessoas, e eu mesmo, a gente vinha buscando mais uma realização pessoal, um desenvolvimento, vinha buscando ser mais feliz. E o coach contribui muito com essa questão. Então, ele é voltado muito do presente para o futuro, né, para nos ajudar a realizar alguma coisa. Esse é o método do coaching. Então, a gente faz isso através de sessões, ou individuais, ou em grupo, e ele tem um método. Então, o que a gente gostaria de apresentar aqui, em primeiro lugar, é compreender o que é esse método do coaching, que nós vamos conversar mais detalhadamente mais adiante. Isso aí. Então, assim, gente, o André vai falar daqui a pouquinho sobre o método e a gente vai começar falando desse tema importante, né? Por que a gente resolveu falar sobre as etapas essenciais para definir e atingir objetivos? Porque a gente percebeu que muitas pessoas chegam até nós com a dificuldade de saber qual caminho seguir, né? Essa é a grande demanda. Eu já fiz palestras sobre foco, sobre liderança, sobre quais são as competências essenciais para alcançar sucesso, mas a gente ainda não falou sobre como definir objetivos profissionais. E não adianta a gente tentar focar, a gente tentar ser um líder melhor, se de fato a gente não souber se é esse mesmo caminho que a gente tem que trilhar. Qual é o melhor caminho para mim? Então, a gente vai falar um pouco sobre essas etapas, para que vocês saibam um pouco como conseguir, a partir de hoje, como eu falei no início, dar esse primeiro passo e, a partir de hoje, vocês já saírem daqui com o norte, né? O que eu posso fazer? Bem, então eu vou pedir desde já para que vocês estabeleçam um local de anotação, né? Pode ser uma folha de papel que está aí do lado, pode ser, sei lá, abre o Word no computador, ache um lugar que seja confortável para você para fazer as anotações sobre o que a gente vai falar aqui agora. A gente vai fazer algumas perguntas e é como se vocês estivessem aqui na nossa frente, tá? Então é para interagir com a gente, é para responder, não precisa responder no chat, não. Mas responde na folha, no espaço que vocês dedicarem aí para você, tá bom? Bom, vocês estão com o áudio cortando, né? Tá chegando para mim aqui a informação.
Bom, quem não estiver escutando bem, sinaliza aqui para mim, que eu repito, tá bom? Pode ser alguma coisa na internet. Então, como eu falei, a gente vai seguir um pouco tentando esclarecer para vocês quais as etapas, para poder definir e, de fato, atingir o objetivo. Porque não adianta nada a gente criar um monte de objetivos se a gente não consegue atingir eles, né? Então, qual o caminho ideal para você? Qual é esse caminho? Qual é a carreira ideal? Quando a gente fala de caminho, de carreira profissional, a gente pensa o quê? Para onde que eu vou? O que, que de fato é carreira? Carreira, coloquei até aqui uma definição técnica, nada mais é do que o caminho que você vai seguir. Né? É a sequência de posição que você pode ocupar durante a sua vida. Não necessariamente está ligado ao que você faz dentro de uma empresa privada. Né? A carreira pode ser uma carreira informal, de um empreendedor, uma empresa pública. É o que você vai fazer profissionalmente, é o seu caminho. Tá? Então, a gente vai começar explicando um pouco mais sobre isso, para a gente contextualizar e, de fato, entrar nas etapas. Eu vou deixar o André começar aqui. Muito bem, então a gente vai começar comentando sobre qual é a dificuldade, qual é o problema, e hoje em dia, assim, nós constatamos com as pessoas que a gente atende, e mesmo muitas pesquisas apontam que é uma grande dificuldade a pessoa definir e desenvolver o seu caminho profissional e se realizar com isso. Né? Então, alguns dados são bem interessantes da gente observar. No Brasil, mais ou menos, aproximadamente 40% dos universitários abandonam o curso ainda no primeiro ano da faculdade. Ou seja, fizeram todo um investimento de estudo financeiro e tal, e ao chegar na faculdade, constataram logo no primeiro ano que não era aquilo que eles gostariam de seguir para a vida deles. Daquelas pessoas que se formam, concluem o curso superior, mais de 50%, em média, no Brasil, acabam atuando em outra profissão, e não aquela da sua primeira formação. Nós temos vários exemplos, né? Garanto que algumas pessoas que estão presentes aqui são exemplo disso. Nós mesmos também. Eu comecei estudando medicina, larguei no primeiro ano, fiz o curso de música, agora estou também trocando um pouco de profissão, fazendo uma transição de carreira. Estudei psicologia há vários anos, a Joyce também tem a sua formação, acabou depois encontrando outra atividade, e assim muitas e muitas pessoas que a gente conhece. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Gallup em mais de 100 países, com aproximadamente 4 milhões de pessoas, fazendo a seguinte pergunta: quem se sente que consegue no dia a dia, no seu trabalho, utilizar suas habilidades e o seu potencial? Mais ou menos 20% das pessoas só acham que consegue utilizar bem o seu potencial no dia a dia, ou seja, é um índice muito baixo. Né? Então, quem perde com isso? As pessoas perdem, as empresas perdem, a sociedade perde, porque é um potencial muito desperdiçado. Então, o que a gente vai apresentar hoje para vocês aqui é um método, o método do coaching aplicado à questão da carreira, à questão vocacional, que nos ajuda a justamente encontrar esse caminho. Tá? Esse método, ele apresenta quatro partes básicas, essenciais, 4 passos. O primeiro é o autoconhecimento, a gente considera que é fundamental, sem o autoconhecimento nada disso acontece. O segundo passo é a pesquisa dos cursos, dos trabalhos, dos negócios, enfim, que a pessoa pode realizar. Depois vem o planejamento. Então, essa primeira parte do autoconhecimento e a pesquisa, elas trazem uma clareza, né, de para onde a pessoa quer ir. Mas isso não é suficiente, ela precisa ser eficaz, ela precisa ser competente para atingir o seu objetivo. Vamos supor que um jovem que decide estudar medicina, por exemplo, ele precisa se organizar, estudar e conseguir passar no vestibular, como em algum outro concurso, ou como, sei lá, um atleta, qualquer pessoa, é muito difícil, né? E a concorrência é cada vez maior. Então, o planejamento é fundamental para ela atingir esse objetivo. E, finalmente, a ação. Não adianta nada ela definir as coisas e não entrar em ação. A ação é fundamental.
E o monitoramento que vocês estão vendo ali acompanha todo o processo, para ir acompanhando e corrigindo, enfim, as metas e os objetivos. Autoconhecimento. Muito bem. Como a gente falou, essa parte é fundamental. E o autoconhecimento com relação ao quê? As nossas habilidades, né? As coisas que a gente... Deixa eu passar aqui. Ok. Então, temos uma frase aqui do Jung, Carl Jung, foi um grande psiquiatra, psicanalista da época do Freud, e ele falou uma coisa muito interessante, assim, eu sempre nas palestras lembro isso. Quem olha para fora, sonha, e quem olha para dentro, desperta. Então, o que acontece com a maioria de nós? Que a gente fica pensando, e se eu fizesse aquele curso? Se eu abrisse um restaurante? Se eu fosse trabalhar não sei aonde? E acaba não realizando muitas coisas. Por quê? Porque a gente fica olhando para fora e não costuma fazer essa pesquisa, né, essa autopesquisa, de ver o que a gente realmente faz bem, do que a gente gosta, do que flui naturalmente para nós. Então, essa parte do autoconhecimento é fundamental. Então, aqui surge essa pergunta, né? O que você pode fazer com seus talentos? Isso é essencial, é a nossa matéria-prima. Onde a gente pode usar o nosso potencial, nossas habilidades, né? Então, muitas vezes é difícil a gente perceber isso. Então, vamos seguindo aqui. Então, no intuito aí de ajudar, né, vocês a refletirem sobre isso, uma coisa fundamental é encontrar nossas habilidades, as nossas inteligências. Por isso a gente resolveu colocar essa teoria. No processo de coaching, muitas vezes a gente pergunta assim, faça uma lista com as suas inteligências, com as suas habilidades. E muitas pessoas têm dificuldade de encontrar isso, né, de se reconhecer e de assumir que tem várias habilidades. Se a gente não faz isso, como vamos usar as nossas capacidades e as nossas inteligências, se a gente nem reconhece isso? Então, o primeiro passo é reconhecer. O que acontece? Muitos já ouviram falar do teste do QI. Antigamente era muito comum o teste do QI, para medir a inteligência das pessoas, né? No colégio era feito o teste do QI. E o teste do QI, basicamente, ele mede 2 tipos de inteligência. A inteligência matemática, lógico-matemática, né? Vamos dizer assim, na escola, quem vai bem em matemática, física, assim, raciocínio lógico, matemático, ele é considerado uma pessoa inteligente. E quem vai bem também em português, né, a inteligência linguística verbal, também é considerado uma pessoa muito inteligente. O que acontece? O Howard Gardner, psicólogo americano, não concorda com essa teoria. E ele, até no meu caso eu sou músico, né? Vou voltar um pouquinho ali, para a gente ainda visualizar todas, um exemplo de cada, tá? Nós temos exemplos de pessoas destacadas em vários tipos de inteligência. O Gardner, na Universidade de Harvard, iniciou uma pesquisa muitos anos atrás, já muito difundida no mundo todo, onde ele observou que tinham crianças que tinham muita facilidade para música. E ele começou a analisar e pesquisar como isso funcionava. Então ele constatou que existem vários tipos de inteligência, entre elas a inteligência musical. Eu vou passar a explicar para vocês algumas delas. Lógico, matemática é uma muito conhecida, já explorada no teste do QI. É a pessoa que tem um raciocínio lógico, de cálculo, de organização, para criar um método e etc. Linguístico verbal também é a pessoa que expressa muito bem verbalmente, ou que tem facilidade para escrever. Como o próprio nome diz, ela já é bem conhecida. Visual espacial, está ali o Niemeyer, né? Então, visual espacial é aquela pessoa que tem uma habilidade muito natural, desenvolvida, com formas, com distância. Então, um arquiteto, um artista plástico, muitas vezes um atleta também, ele precisa ter essa noção de distância, um piloto, são pessoas que têm essa facilidade visual espacial.
musical, que ele é o Mozart, considerado um dos maiores, talvez o maior gênio da música, né? Muito jovem, ele era compositor, tocava piano, violino e etc., né? Então, o Gardner considerou que a inteligência musical é um tipo específico de inteligência. Então, a proposta aqui é a gente ir identificando cada um onde estão seus pontos fortes, né? Por exemplo, muitas pessoas podem ter uma inteligência musical, um potencial muito grande, mas não reconhecem porque talvez nunca tiveram contato com isso. Isso pode acontecer também. Aí a importância da educação, né? As pessoas terem contato. Precisamente também quem é pai, quem é professor, procurar proporcionar isso, né? Aos filhos, aos alunos que tenham mais contato com áreas diferentes. Naturalística. Então é a pessoa que tem muita afinidade com questões da natureza. Aquele ali é um gaúcho, né? Muita gente não conhece, já foi um dos primeiros ambientalistas, José Lutzenberger. Então, a pessoa que tem afinidade com animais, com plantas, com minerais, toda essa parte da natureza, o Gardner considerou uma inteligência específica naturalística. Hoje tem muita gente que lida, né? Pet shop, etc. e tal. Interpessoal, tá aí o Mandela. Interpessoal, geralmente são líderes, são pessoas que se relacionam bem com os outros, compreendem os outros, comunicam bem com os outros, né? Inteligência interpessoal. A intrapessoal, ela é parecida, mas é mais com as questões internas. A pessoa lida bem com as suas questões, com as suas dificuldades, ela não se desespera, ela tem habilidade, né, em lidar com isso. Procurem ir identificando e colocando em ordem que inteligências vocês têm mais destacadas. Corporal sinestésica, ali tem um bailarino. Seria a pessoa que tem uma coordenação motora, uma facilidade muito de movimentos, né, um atleta, um bailarino, um músico também. Diz assim, muitas habilidades a gente utiliza várias inteligências ao mesmo tempo. Por exemplo, um músico ele tem que ter inteligência musical e para tocar um instrumento também essa coordenação motora, sinestésica, enfim. Então, o que eu acho muito interessante dessa teoria é que a gente passa a ver certas atividades como atividades feitas com um tipo de inteligência. Então, muitas vezes a gente pensa assim, não, aquele cara ali ele faz uma coisa bem fisicamente, mas ele não é inteligente. Não, um jogador de futebol ele pode ser muito inteligente nessa área. O Pelé, por exemplo, né? Uma habilidade motora, muscular, fantástica. Talvez noutra área, talvez na linguística ou verbal, pode ser que não seja tão desenvolvido, ou na musical, né? Ele inclusive já gravou até, na época ele gostava de cantar e tal. Não é o forte, digamos, mas como atleta, corporal, sinestésica, inteligência é fantástica. Aqui seria a nona, que o Gardner não validou cientificamente, por isso em muitos estudos aparecem 8 tipos de inteligência e não aparece a nona, que é existencialista, porque ele teve dificuldade de comprovação científica ainda. Ela é mais ligada a questões filosóficas, existenciais, metafísicas, né? Mas a gente costuma, assim, incluir, porque tem muitas pessoas que podem e trabalham com isso, que é buscar um sentido maior, né, das coisas. Muito bem, então essas são as 8, no caso 9, né, porque incluímos a existencialista, inteligências da teoria das inteligências múltiplas do Gardner. Então eu gosto sempre de trazer isso para ajudar as pessoas a acharem as suas habilidades, né, as suas inteligências, porque é um ponto em que muitos têm dificuldade. Qual a vantagem disso? A gente depois poder usá-las na nossa carreira. E também elas aumentam a nossa autoestima no momento que a gente percebe que é inteligente sim, que tem habilidades que são importantes. E muitas vezes socialmente não muito valorizadas. Vamos ver aqui o próximo. Pessoal, se eles estão com dúvidas, se tiver com dúvidas, é só escrever aqui no chat, tá? A gente pode seguir. Ok, deixa eu entrar aqui, existencialista. Ok, então falar um pouquinho sobre a psicologia positiva, tá? Muito do coaching, do método coaching, veio da psicologia positiva.
que é a psicologia positiva? É um ramo muito novo da psicologia, né? E teve um diretor, presidente, na verdade, da Associação Americana de Psicologia, que ao assumir, ele percebeu que a psicologia vinha muito se ocupando em diminuir o sofrimento das pessoas, mas nos objetivos lá, desde a fundação da psicologia, também estão a promoção da felicidade, né, e o desenvolvimento dos talentos e habilidades humanas. Então ele decidiu desenvolver bastante esse lado aí. É o Martin Seligman. Então Martin Seligman, junto com um psicólogo de origem húngara, que é o Mihaly Csikszentmihalyi, que desenvolveu o conceito do fluxo, que vai nos interessar muito aqui, ou flow, desenvolver a psicologia positiva. E qual é o ponto de partida da psicologia positiva? É o seguinte, eles constataram que o que diminui o sofrimento humano é uma coisa, e o que aumenta a felicidade são coisas de outra natureza. Então, o que é isso? O que aumenta a felicidade? O que aumenta o potencial humano, o desenvolvimento humano? Então, a psicologia positiva surgiu para responder essa pergunta. Então, resumindo, porque a gente não pode, nesse momento, aprofundar muito isso aqui daria uma palestra muito interessante, eles desenvolveram essa teoria em 3 caminhos. Né? O caminho um deles é a vida prazerosa, outro é a vida engajada e outro é a vida significativa. O que é a vida prazerosa? É o equilíbrio entre emoções positivas e emoções negativas. O que nos interessa muito aqui na profissão é o seguinte, é conhecido como uma regra 70-30. Se a gente gosta e tem experiências positivas numa média de 70%, vamos supor, de um trabalho, 30% a gente não gosta muito, está numa média boa. A partir daí, para mais, é saudável, vamos dizer assim. Outros tipos de relacionamento também. Numa proporção de 50% de coisas positivas e 50% negativos, é considerado já depressão leve. Então, se a gente está trabalhando com uma coisa que a metade do tempo a gente gosta e a metade não gosta, não é aceitável. A gente pode fazer coisa bem melhor, certo? Então, essa é a vida prazerosa, um super resumo aí, lembrados da regra de 70-30. A vida engajada. Essa aqui que vai nos interessar mais. A vida engajada, aí entra o conceito do flow ou fluxo em português, né? O que é o flow? É um conceito que nos diz que... Estou vendo ali a imagem, né? O pintor, vou dar um exemplo do pintor. O Csikszentmihalyi, ele estava fazendo uma pesquisa de doutorado sobre arte e ele percebeu o seguinte, tinham pintores que ficavam o dia inteiro pintando, horas e horas, perdiam a noção do tempo, perdiam a fome, perdiam o cansaço, e estavam totalmente envolvidos com aquela atividade. Ele chamou esse estado de grande envolvimento com uma atividade, ele chamou isso de fluxo, flow. Então, a característica do flow é justamente essa, né? É também uma motivação intrínseca. A pessoa faz aquilo pelo prazer de fazer aquilo, ela gosta muito de fazer aquilo. Não é simplesmente porque ela tem que fazer ou por uma outra recompensa, por dinheiro, por obrigação, ou por um favor a alguém. Não, ele faz porque ele gosta muito de fazer aquilo. Tá? E ele entra em alto rendimento, é uma coisa que exige muita concentração, por isso a pessoa perde um pouco a noção do entorno, né? E, principalmente depois que ele terminou aquela atividade, ele sente muito prazer em ter realizado aquilo. Outra característica importante é que ele tem um feedback imediato, ou seja, ele percebe se está sendo bem feito ou não, e ele está usando habilidades aí. Não é assim, a pessoa está deitada na praia, ela entra em flow. Não entra, ela pode ter uma emoção positiva, está lá descansando, está gostando, dá um lugar bonito, mas não, o flow exige uma atividade e exige a pessoa utilizar as suas habilidades. Tá? Então, o que nos interessa aqui? Óbvio, se a pessoa identifica que atividades ela entra em flow e consegue trabalhar com isso, é a perfeição, é uma maravilha. Ou seja, algo que ela tem muito prazer em realizar, que ela realiza bem
e consegue trabalhar com isso no dia a dia, excelente, maravilhoso. O terceiro passo aqui da psicologia positiva, o caminho para a felicidade, né, a terceira via para a pessoa chegar à felicidade seria a vida significativa. O que é a vida significativa? É a pessoa ter um propósito também maior na vida, além daquilo que ela faz no dia a dia. Como é que eles perceberam isso? Tinham pintores, por exemplo, que enquanto está exercendo ali a sua atividade, um músico ou um atleta, a pessoa está muito envolvida, mas fora daquilo, muitas vezes tinha uma vida desequilibrada. E por outro lado, tinham grandes líderes, por exemplo, Mandela, foi preso durante anos e anos, e é uma pessoa feliz. Então, como se explica isso? Porque ela tem um sentido, um propósito maior na vida dela. Então, isso também é uma coisa muito que pesa muito, né, na nossa realização, na nossa felicidade. Então, o ideal é a gente ter um equilíbrio entre essas três partes. Mais emoções positivas do que negativas, conseguir trabalhar, e a maior parte do tempo, com atividades que a gente entra em flow, entra em fluxo, e também tem um sentido maior, um propósito, né? Muito bem. Alguém tem alguma dúvida? Joyce, isso, pode ir. Desculpa, eu estou respondendo algumas pessoas Ótimo, aqui já. ótimo, obrigado, ótimo, é isso aí. Então, a gente tem atividades durante o processo, né, de coaching que a gente faz, justamente para identificar, mas porque não é tão difícil, é tu pensar assim, o que você faria mesmo sem receber nada em troca? O que você faz que perde a noção do tempo? Quando o dia já passou, parece que passou 15 minutos, faz 2 horas que está fazendo aquilo. Então, isso são sintomas, assim, bem fortes, que aquilo ali a pessoa entra em flow naquelas atividades. Aqui tem esse gráfico aqui, que nos mostra o seguinte, para que a gente entre em flow, a gente tem que utilizar nossas habilidades, mas tem que haver um equilíbrio entre a habilidade e o desafio. Isso aí serve muito para quem é professor, para quem é estudante, para quem está trabalhando, para quem é líder. Se o desafio é muito maior que a habilidade, a pessoa entra em ansiedade, ela fica ansiosa e não fica confortável à vontade para desenvolver as suas habilidades. O oposto seria a pessoa fazer de novo aquela rotina, a mesma coisa, não ser desafiado. Também ela cai num tédio, né? Num mau aproveitamento do seu potencial. A situação mais interessante é onde existe um equilíbrio entre o desafio e a nossa habilidade. Então a pessoa realmente ela fica envolvida com aquilo e consegue desempenhar de uma maneira bem adequada essa atividade, né? No caso a gente está falando mais do trabalho. Mas serve para qualquer coisa. Muito bem. Só volta lá um pouco, né? Só para Volto lá. poder... Tá. Só vou Me ajuda aí, contextualizar Joyce. aqui. Tá. Não, que o pessoal estava fazendo algumas perguntas aqui, eu fui respondendo. Tá. A pergunta da Nívia aqui, a Nívia perguntou se nós vamos liberar essa matéria. Então, Nívia, a gente vai liberar sim, essa palestra vai ficar gravada, a gente vai liberar ela no YouTube, tá bom? A gente vai enviar o link para vocês. Agora, em PDF, não. Vai ser só mesmo a apresentação aqui, tá? Que a gente está fazendo, o vídeo. E aí, algumas pessoas perguntaram aqui, até se você quiser complementar, pode ficar aí, tá? Antes de eu passar para a pesquisa, eu acho que essa parte do autoconhecimento é muito importante. É a parte mais importante do nosso trabalho. Na verdade, quando a gente fala de etapas, essa é a etapa mais importante, a etapa inicial, né? Então, aqui o André falou de inteligências múltiplas, então é importante vocês pensarem um pouco. Qual é a inteligência que te representa ali? Quais os seus talentos? Pega esse espaço que eu pedi para vocês separarem no início, começa a anotar aquilo que o André falou. Se tiver dúvidas, esse é o momento de perguntar. A gente está passando rápido por conta do tempo que a gente tem para tanto conteúdo. Tá? Uma sugestão... Pode falar. Joyce, uma sugestão é o seguinte, qual o objetivo de falar essa teoria das inteligências múltiplas?
é que a pessoa reconheça que várias habilidades que ela tem realmente têm valor, são importantes e são formas de inteligência, que muitas vezes a pessoa tem dificuldade. A gente nota, assim, nos processos, que as pessoas têm muita facilidade em falar seus defeitos, aquilo que não fazem tão bem, né? Mas em falar em nossas capacidades, nossos talentos, até gera um constrangimento e parece que é feio a pessoa admitir que ela faz algumas coisas tão bem. Isso é muito importante, é a base de tudo, porque essa é a matéria-prima a partir da qual a gente vai trabalhar. Né? A gente estava o dia conversando, se a pessoa tem um seu... Pode falar, Joyce. Se a pessoa tem um celular, por exemplo, né, com vários aplicativos e etc., vários recursos, se ela não sabe que tem aquilo, ela não vai tirar um proveito daquilo, vai ser subaproveitado. Isso a gente faz conosco o tempo todo. Se a gente não reconhece, não nos valoriza, quem que vai fazer isso? Né? Então, isso é uma responsabilidade nossa, da gente se reconhecer. Então, são essas ferramentas, essas atividades, são para provocar essa reflexão e a gente trazer o máximo de habilidades, né? Então uma sugestão é vocês pegarem um papel e começarem a escrever. Quanto mais, melhor. Sabe? Às vezes a gente pede 5 habilidades. Aí, pô, não consigo, 1, 2. Aí a pessoa vai liberando, vai pensando, falem com outras pessoas próximas. Quanto mais, melhor. Todo mundo tem. Não precisa ser uma coisa extraordinária. Às vezes uma coisa que nos parece tão comum é uma coisa muito valiosa, que outras pessoas não têm, muitas vezes. Exatamente. Então, a sugestão é que vocês pensem agora, o que você pode fazer com os seus talentos? Essa pergunta que a gente colocou aqui. É o que o André falou, né? A gente está provocando a reflexão em vocês, mas por mais que, Joyce, eu não tenho a resposta certa, não tem problema, anota o que está vindo aí na mente. E com certeza isso vai ser bem utilizado mais para frente. E o que você falou, André, da regra 70-30 aqui da vida prazerosa, a Janaína comentou aqui que ela hoje tá meio a meio, 50% gosta e 50% ela não gosta. Eu falei para ela que o ideal é ela aumentar esse percentual, né? O ideal é aumentar. E para ela pensar no que pode fazer a partir de agora para aumentar. É o quê? É alguma atividade que precisa ser modificada? É o emprego, é a empresa que tem que ser mudada? É o quê? Entender um pouco mais se algum talento não está sendo bem utilizado no dia a dia ali no trabalho e precisa buscar como usar isso no dia a dia. Às vezes são pequenas mudanças que a gente faz no nosso dia e que a gente muda muito essa percepção do prazer, de realização. Está falando que a parte burocrática é mais chata. A gente tem que entender também que nunca vai ser 100%, né? A gente sempre vai fazer uma coisinha ou outra que a gente não vai gostar tanto. Mas a gente tem que estar, na maior parte do tempo, fazendo coisas que a gente gosta. Justamente aquela pesquisa do Instituto Gallup, ela se refere bem a isso, né? Se a pessoa tem a oportunidade, na posição que ela está no trabalho, a utilizar o seu potencial. E muitas vezes, e a conclusão que se chegou é que mais ou menos 20% só se sentem, né, que estão conseguindo colocar em prática o seu potencial e tal. Então, às vezes, algumas coisas precisam ser ajustadas. Às vezes pode ser desde uma transição de carreira, vamos dizer no nosso caso aqui, às vezes como pequenas coisas, às vezes a pessoa até no dia a dia ela não está utilizando bem aquela capacidade que ela, por não perceber. Então tudo começa, eu acho assim, com a questão da pessoa se perceber, e é uma pesquisa interna, vamos voltando lá ao Jung, quem olha para dentro desperta. Então muitas vezes a gente reclama do trabalho, reclama do emprego, mas não sabe exatamente, afinal, o que é que me faz entrar em fluxo? Quais são as minhas inteligências? Então, realmente isso é muito importante, para que aí, num segundo momento, a gente possa buscar situações mais favoráveis e depois tomar algumas atitudes. Agora, se a gente não tem esse autoconhecimento, a gente não vai saber o que pode ser feito. E aí não vai fazer nada, vai ficar só reclamando. É o que a maioria das pessoas acabam fazendo. Nívia está pedindo aqui, por favor, primeira paisagem? Não entendi. A imagem que você quer a primeira? Bom, e teve uma pergunta aqui da Mariana, ela disse que, na verdade, ela gosta da atividade dela, mas ela não sabe qual curso. E aí eu fiz uma colocação aqui escrevendo, André, que não de repente não existe
Pode ser que não exista um curso, né, uma graduação, um curso superior que vai atender a necessidade dela. Né? Eu conheço, por exemplo, um ilustrador muito famoso, muito competente, que ele não tem graduação, não tem curso superior. Por quê? Porque ele nunca encontrou um curso que atendesse às necessidades dele. Para o trabalho que ele faz, ele não precisa de uma graduação. Ele fez cursos técnicos, outros cursos que vão trazer a capacitação que ele precisa para desenvolver o trabalho dele. Então, a gente tem que entender um pouco isso também, fugir um pouco da questão burocrática e entender o que é mais importante para a gente. Por isso, aprofundar no autoconhecimento. E agora, o que eu vou falar que é a pesquisa, né, que é a próxima etapa aqui, é a pesquisa. Depois que você se conhece, você já sabe um pouco mais sobre você já conseguiu definir seus talentos, né, definir objetivos de vida mesmo, sonhos, entender um pouco mais sobre você, você precisa pesquisar como que você vai colocar isso em prática, né? Onde encontrar o que é melhor para você, onde você pode trabalhar usando os seus talentos. Eu sei que às vezes é difícil, né, nesse momento que vocês estão, talvez, pela primeira vez repensando algumas coisas, mas a pesquisa é uma das fases, das etapas mais importantes também. Porque é onde você vai começar a materializar aquilo tudo que você está pensando. Né? Então, eu separei aqui 3 dicas, que são dicas que normalmente eu faço com as pessoas que eu atendo, eu dou para os meus coaches, e que ajudam muito no dia a dia, né, no momento da pesquisa. A primeira dica é anotar. Vocês estão vendo que eu já falei de anotar várias vezes. Eu sou a tia da anotação. Tudo tem que estar escrito. Eu adoro um papel. Pode ser no papel, pode ser no aplicativo, pode ser no computador. O fato é que tem que anotar em algum lugar. Então, estabelecer um local onde vocês vão anotar todas as possibilidades profissionais que surgirem. A partir do momento que você se conhece, vão surgindo ideias. Eu posso trabalhar na empresa X, eu posso fazer tal coisa, eu posso desenvolver um projeto, eu posso trabalhar com música, vão surgir ideias. Eu posso ser professor, posso ser consultor. Tem que mapear as vantagens e as desvantagens de trabalhar com essas coisas. Para quê? Para você começar a clarear as possibilidades, para a gente alcançar a clareza. Vou ler daqui a pouquinho as colocações de vocês, tá? Podem ir escrevendo aí. Então, anotar por quê? Porque a nossa mente, ela sabota muitas vezes a gente. A gente tem o nosso consciente e o nosso subconsciente. Tudo que a gente está vivendo agora, né, a parte mais objetiva, o julgamento, as realizações, eles acontecem no nosso consciente. Mas as memórias, né, tudo que a gente viveu, as emoções, as crenças, os valores, está tudo no nosso subconsciente. E aí, quando a gente está pensando, está tendo uma ideia, o subconsciente ele é ativado a todo momento. Então, isso confunde a gente. Então, às vezes, parece que a gente tem uma super ideia. Não sei se já aconteceu com vocês. Vocês acordam assim, nossa, o dia está ótimo, eu vou fazer isso, mas é isso que eu tenho que fazer. Aí, de repente, vem um pensamento, assim, acontece alguma coisa que você não percebe, porque acontece em frações de segundos, e parece que aquilo que estava super certo está super errado. Isso acontece por quê? Porque o seu subconsciente está trabalhando e está trazendo coisas, né, que você não percebe e que está ali atrapalhando e confundindo o seu pensamento. Então, quando você escreve, eu digo que você está vendo fora do problema. Né? Experimenta fazer isso e vai ver que funciona. Tudo que eu faço, que eu aplico, eu testo comigo primeiro. Então, mapeia ali, coloca uma coluna de possibilidades profissionais. Do lado escreve vantagens e do outro lado desvantagens. E começa a anotar as vantagens e desvantagens que vêm na mente na hora. Eu acho que trabalhar, sei lá, criar um negócio, ser consultor, né? Eu vou ter tais vantagens, mas eu vou ter uma desvantagem só. Eu vou ter 3 vantagens e vou ter uma desvantagem. Eu vou ter que pesquisar um pouco mais sobre isso. Tá? Então, inicialmente, é para anotar o que você tem na sua mente, para você começar a aprofundar isso. Que é a segunda dica, que é pesquisar de fato em outras fontes. Então, depois que você começou a estruturar melhor o que está na sua cabeça, você vai começar a buscar em fontes externas. E aí é buscar na internet, o famoso ali, pai Google, né?
digitar no Google, mas tomar muito cuidado com as fontes, ver de onde que vocês estão pesquisando as informações, analisar as instituições, né? Sei lá, um curso, eu tenho vontade de trabalhar numa área, eu preciso saber se eu vou gostar de estudar aquilo. Então, analisa a universidade, a ementa do curso. Tem cursos que permitem que você vá lá assistir uma aula. Eu atendi uma pessoa que estava interessada na área de designer, e ela foi no IPOG, em São Paulo, se eu não me engano, e o IPOG deixou ela assistir uma aula gratuitamente no final de semana. E ela decidiu que não era aquilo que ela queria fazer, porque ela experimentou a aula, ela conversou com as pessoas que talvez já estavam naquela carreira e percebeu que não era o momento dela, que talvez ela vá fazer isso mais para frente, quando ela estiver mais velha, num momento mais tranquilo. Essa foi a percepção dela. Mas talvez ela não tivesse experimentado, pesquisado, ela não teria tido essa percepção e já tido uma ação, né, de eliminar essa opção profissional. Então, eu coloquei aqui, universidades, cursos, o LinkedIn. Quem não conhece o LinkedIn, tem um vídeo meu no YouTube ensinando a usar o LinkedIn. É uma ferramenta fantástica para você pesquisar áreas profissionais, você pesquisar os profissionais. Então, você imagina que você quer trabalhar numa área e você não sabe quais as capacitações que essa área requer. Você vai entrar lá no perfil do profissional, vai procurar alguém, vai digitar lá, sei lá, analista de TI, de tecnologia da informação. Você vai ver o que essa pessoa estudou, onde que ela estudou, quanto tempo ela tem de experiência, para você comparar com o que você está pensando para você entender assim, quanto tempo eu preciso para isso, e começar a ver se realmente faz sentido para você. Eu coloquei aqui, mas aí é mais para quem é da área privada, né, o Love Mongers, que é um site bem bacana, onde os profissionais, eles colocam ali as percepções deles sobre as empresas. Então, por exemplo, alguém que trabalha na Nestlé vai falar um pouco sobre como é a cultura da Nestlé, como que é a parte de RH, como que a Nestlé valoriza os profissionais, como que é a remuneração, os incentivos. Então, nesse site, você consegue ter mais informações sobre empresas, para ver se essas empresas vão atender às suas necessidades. Mais uma vez, você vai conseguir pesquisar se você tiver uma definição do que é importante para você, que é o autoconhecimento. A terceira dica é conversar com profissionais. Essa é a parte da pesquisa mais importante. Né? Você estabelecer relacionamento com pessoas da área que você imagina trabalhar, ou que você precisa entender um pouco mais. Conversar com esse profissional. Né? Todas as pessoas que eu atendo sabem disso. Precisa fazer networking, precisa fazer relacionamentos, conversar com o profissional, estabelecer algumas perguntas, né, fazer uma entrevista com um profissional da área. Para quê? Para você se reconhecer na experiência desse profissional, saber se o que esse profissional faz tem a ver com você. Mais uma vez, entender se é aquilo que você gostaria para você. Então, buscar. Às vezes, o amigo do pai, do tio, né? Ou mesmo você tem um amigo que é daquela área, ou que conhece alguém e você não sabe. Então, tem que começar, a partir do momento que você identificou ali quais as possibilidades profissionais, você pesquisou um pouco mais, começar a conversar com profissionais, então, tá? Dá uma olhada aqui, tem alguma pergunta, né? Não gosto de anotar, Janaína, se não gosta de anotar, tem que digitar. O fato é que tem que tirar da sua cabeça e colocar em algum lugar. Vocês estão entendendo essa parte da pesquisa, gente? Se tiver dúvidas, é só falar aqui, tá? A gente está acelerando um pouquinho por conta da hora. Mas essas são as 3 dicas de entrevista que eu separei para vocês. Se tiver alguma dúvida, eu vou pedir para o André ou o Lucas sinalizarem aqui para mim. Ou comentar, tá, André? Joyce? Oi, tá me ouvindo? Ah, sim, eu estava sem som. Só queria acrescentar um comentário. Teve alguém que colocou ali, passou rápido, eu não lembro se foi o Vinícius, que colocou sobre a questão de empreendedorismo. Eu acho interessante a gente comentar bem rapidinho, porque seria um item também que a gente poderia acrescentar, mas, assim, devido à extensão da palestra, nós não falamos, que é a questão dos valores. Eu acho que um comentário rápido aqui seria interessante também, né?
o pessoal pensar um pouco sobre isso. Então, a gente trabalha também durante o processo muito essa questão dos valores, que é o que fatores que movem a pessoa, né? Então, não são habilidades, são coisas que nos movem, né? Então, valores, por exemplo, tem pessoas que são muito movidas pelo desafio. Então, a pessoa precisa ser desafiada, ela gosta de ser desafiada, então ela pode ter uma identificação maior com certas atividades, talvez com um lado mais empreendedor. Tem pessoas que são apegadas mais à segurança, à estabilidade. Então, esses são fatores bem importantes também da gente perceber do que nos move ou também o que não nos move. Por que muitas vezes a gente gostaria de fazer certas coisas e não faz? Porque ela, às vezes aquela atividade não está alinhada com nossos valores. Então, só para comentar um pouquinho sobre a questão também do empreendedorismo e até assim de a pessoa às vezes buscar um caminho um pouco diferente, um desafio até diferente, uma inovação e não um curso que já exista, né? Criar um caminho próprio, por exemplo. Exatamente. Eu vi aqui que a Mariana, né, comentou. Gente, se eu deixar de falar de alguém aqui, é só me sinalizar de novo, tá? Porque esse chat fica bem pequenininho, às vezes eu não consigo ver todo mundo. A Mariana falou que é assistente de RH e quer se manter na carreira. É por isso que você diz que não sabe o que fazer. Tem muita dúvida entre administração, psicologia, porque é uma trabalha com pessoas. Bom, Mariana, aí precisa aprofundar um pouco mais na sua história, né, do que realmente você quer para o seu futuro. Se você quer ter uma agência de emprego, é uma agência sua, né, você precisa entender um pouco mais sobre o seu perfil, saber se você tem um perfil de empreendedora, para você começar a partir de agora a definir quais as ações que você pode ter para alcançar esse objetivo. Tanto a administração quanto a psicologia vai cumprir o objetivo de você se manter na área de RH. Né? O RH, ele tem diversas possibilidades, né? Você pode trabalhar com treinamento, recrutamento. No recrutamento, tanto o administrador quanto o psicólogo conseguem fazer muito bem esse papel, né? Porque você precisa aprender a interpretar a pessoa. Para ter uma agência de emprego, a administração vai te ajudar mais, porque você é empreendedora. Né? Mas eu sugiro que você verifique a ementa, converse com profissionais que fazem isso. Se você quiser depois, você me procura, que a gente pode conversar um pouco melhor sobre isso. Tá? Mas é importante você pensar nesse objetivo que você tem lá na frente, para você começar, a partir de agora, a definir ações que vão te levar a ele. Senão, por exemplo, você pode fazer um curso que não vai te ajudar na frente quando você quiser ter uma empresa. Você vai ter que depois buscar outras capacitações, tá bem? Então, gente, seguindo aqui, por conta do nosso horário, a próxima etapa é o planejamento. Então, lembrando que o André falou lá no início das etapas, do nosso método, né, do coaching. Você se conhece, você pesquisa, e depois você planeja. Porque é preciso consolidar em algum lugar todas as ações que você vai ter para você chegar onde você quer, para escolher aquele caminho, aquela carreira que realmente você busca, né? Então, a etapa 3 é planejar como que os objetivos vão ser colocados em ação. Então, respondem aí no espaço de vocês. O que você precisa fazer para chegar onde deseja? O que vocês já pensaram sobre isso? Tiveram algum insight, alguma ideia? Porque o planejamento, ele é a fase mais importante para um profissional, né? Eu atendo todos os dias pessoas que têm grandes ideias, que são profissionais bem comprometidos, que sabem muito tecnicamente, mas são desorganizados, não conseguem estabelecer ali uma organização, um foco no que precisa ser feito para chegar onde quer. Então, eu já fiz outras palestras, no livro que eu escrevi com o André, eu falo um pouco mais sobre plano de carreira. Lembrando que eu falei lá no início, o caminho que você quer seguir é a sua carreira, é a trajetória, são os cargos que você vai ocupar ao longo da sua vida. E é preciso planejar, é preciso saber o que fazer, para não se deixar levar pelas empresas, se você estiver numa empresa privada, não se deixar levar pelas influências externas. Eu atendi semana passada uma pessoa da área militar que disse que não teve escolha de carreira. O pai era da área militar e o pai disse que ele e o irmão iriam seguir na área militar. E ele não teve escolha. Então, quer dizer, hoje ele está frustrado, porque ele já está na área há muito tempo, né, já tem mais de 30 anos,
Então, agora ele chegou num patamar alto na carreira dele e ele tem vontade de fazer outras coisas. E agora? Ele não planejou isso até o momento, ele vai ter que fazer isso agora e começar aos pouquinhos. Então, da mesma forma, eu atendo pessoas que deixam o plano para a empresa, delegam isso para a empresa, me procuram querendo encontrar uma empresa onde exista um plano de carreira. E aí eu coloquei esse dado aqui, eu tirei da Cato, Cato é um site de recrutamento, e também tem uma pesquisa da revista Exame, se eu não me engano, só que é uma pesquisa de 2016. A Cato tem uma pesquisa recente falando que 70% das empresas no Brasil não possuem plano de carreira. Olha só. Então, é praticamente procurar uma agulha no palheiro, né? Encontrar uma empresa que tem um plano de carreira. E mesmo as que têm, será que esse plano está de acordo com o que você busca? Quantas pessoas me procuram falando que estão na empresa há tanto tempo e que foram direcionadas para um cargo e que não gostam daquilo? Eu atendi uma pessoa que trabalhava na área técnica, e que para ele crescer, ele trabalha numa multinacional bem conhecida, que é a Coca-Cola, e para ele crescer, ele tinha que chegar num cargo de liderança. Não existe a carreira, não vou entrar muito nesse detalhe, mas existe a carreira em Y, que você não necessariamente precisa crescer, de analista para coordenador, para gerente. Você pode seguir numa área técnica, numa área de especialista. E ele queria seguir nessa área técnica, mas na área que ele trabalhava, ele não tinha essa possibilidade. Ou ele seguia, ou subia para coordenador, para gerente, ou ele tinha que mudar de empresa, naquele momento, ou mudar de área ou de empresa. E ele acabou seguindo o fluxo do plano de carreira da empresa. O que aconteceu com ele? Ele estava totalmente frustrado, porque ele não gostava de trabalhar com pessoas, ele não gostava de liderar. Eu lembro dele falando para mim: Joyce, olha, não gosto desse negócio da pessoa me ligando que não vai trabalhar, porque o filho está doente, vai chegar atrasado no outro dia, eu não aguento isso, me pede aumento. Quer dizer, ele não tinha as habilidades ali que o André comentou lá no início, né, da inteligência múltipla, de trabalhar mais com pessoas, interpessoal, ele não tinha esses talentos, ele tinha um talento talvez mais técnico, mais lógico, mais matemático, né, e ele seguiu o plano da empresa e estava insatisfeito por isso. Então, faça o seu plano, a carreira é sua, a vida é sua. Como montar esse plano? Uma palestra minha só falando disso, mas eu vou passar aqui rapidinho. E quem quiser essa planilha, isso é uma planilha Excel. É só mandar um e-mail para mim, contato@carreira.dc, que eu envio para você o modelo de planilha. Mas, basicamente, eu coloquei aqui todos os dados que eu trabalho com os meus clientes e que eu e o André vamos trabalhar também a partir de agora. Então, assumir um cargo de coordenação é uma meta. Qual é o tipo de meta? É uma meta de curto prazo? É uma meta de médio prazo ou uma meta de longo prazo? Curto prazo, 1 a 3 anos. Médio prazo, de 3 a 5, a 6. Longo prazo é uma coisa que você vai fazer para mais de 5, 6 anos, tá? Quando que você quer alcançar isso? Você vai pôr uma data. O que você precisa desenvolver? Para assumir um cargo de coordenação, eu preciso de mais conhecimento técnico, de mais liderança, gestão de pessoas. Tá, por que essa meta é importante? Porque eu quero crescer profissionalmente. Eu não vejo outra forma de crescer se não for assumir um cargo de coordenação. Tá? O que você tem que fazer para alcançar isso? Aí vem a parte importante, são as ações que você vai seguir todos os dias. Eu coloquei 3 aqui para ilustrar. Se matricular numa pós, realizar um processo de coaching para desenvolver liderança, porque a pessoa não tinha nenhuma ideia de como ser líder. Participar de eventos ligados à gestão de pessoas, para poder conhecer um pouco mais a área, saber como lidar melhor com as pessoas. Então, todo planejamento ele tem que ter um objetivo, você tem que saber o que você precisa desenvolver, por que é importante e quais as atividades que você vai fazer todos os dias. Criar uma agenda, né? Alguém aqui comentou sobre o Google, sobre usar aplicativos. Os aplicativos são ótimos, né? Eu recomendo Google Agenda, Google Keep, Evernote, todas as formas tecnológicas de você se organizar, mas tem que funcionar. Se não está funcionando lá, faz na planilha Excel, organiza na planilha, estabelece um tempo para você olhar, porque o plano é vivo. Então, entra, sei lá, todo mês, de 3 em 3 meses, e avalia. Eu estou seguindo no caminho que eu quero, no caminho que eu preciso para chegar onde eu quero? Bem, isso é planejar, para depois entrar em ação.
Vou pedir para o André agora falar da ação. Qualquer dúvida é só escrever aqui, gente. Muito bom. Então, a ação seria a quarta parte, né, do nosso método. Eu gosto muito de chamar a atenção. Eu tenho trabalhado com vários músicos, pelo fato de eu, né, ser músico também. E, para nós, a importância do método é muito clara. Ninguém chega a um nível alto, assim, dentro da música, ou qualquer, na verdade, qualquer área, sem ter um método, né? Então, só para a gente ir recapitulando. Autoconhecimento é a base de tudo. Depois, a pesquisa é essencial. Quando a pessoa fez o autoconhecimento, a pesquisa, ela deve chegar à clareza, a clareza de aonde ela quer ir, né? Então, entra o planejamento, para planejar as ações dentro do tempo, planejamento muitas vezes financeiro, as etapas que ela precisa ir superando, né, até atingir o objetivo. E para isso a ação é essencial. Se a pessoa tem essa clareza, tem o planejamento e não entrar em ação, não adianta nada, né? Então a ação é fundamental. Então a gente estava conversando outro dia, eu e a Joyce, a gente lembrou da palavra motivação. Então, para que a gente faça alguma coisa é essencial estar motivado. A palavra motivação quer dizer o motivo para a ação. Né? Então, o que acontece aqui? Uma coisa muito interessante. Se a gente tem um objetivo, tem um propósito, tem definido aonde a gente quer chegar, seja a longo prazo, médio prazo ou curto prazo, o ideal, quanto mais claro tiver, quanto mais longo prazo, e médio e curto, mais completo se torna, né, essa clareza e esse caminho. Então, o que acontece? A gente pode fazer um exercício aqui de imaginação. Imaginar como aquele ponto de chegada, né? No coaching a gente chama isso ponto B. A gente está no ponto A e nós queremos chegar no ponto B. Se a gente imaginar como uma imagem, né, uma foto, esse ponto B, quando surge uma oportunidade da gente fazer alguma coisa, nós podemos classificar se aquilo ali faz parte daquela imagem, né? Se aquilo seria uma peça daquele quebra-cabeça nosso. Então, se aquilo faz parte, vai nos ajudar a chegar mais perto daquele plano, a gente está produzindo. É um conceito, né, interessante. Se não faz parte, a gente está se ocupando, mas não está produzindo. Ou seja, a gente está fazendo ações que não estão nos aproximando do nosso objetivo, aquele definido lá na clareza. Então, isso é uma coisa muito importante. Tem gente que passa muito tempo se ocupando e fazendo várias atividades, mas não está caminhando em direção à realização do seu objetivo. Então, essa ideia é muito interessante da gente pensar. E aí entra outro conceito que é o foco, né? Vou passando aqui as imagens. Entrar em ação para atingir seus objetivos. Então, qual o primeiro passo que você pode dar em direção aos seus objetivos? Né? É muito importante a gente entrar em ação. O que eu posso fazer amanhã? Já hoje, mas, sei lá, mais tardar amanhã. Que passo, que atitude eu posso tomar para alcançar meus objetivos? Isso é fundamental. Então, entra muito a questão do foco. O que é o foco? Foco é dizer não. O Steve Jobs, ele ficou muito conhecido com esse pensamento, que na verdade completo seria assim: foco é dizer não às várias boas oportunidades que surgem na nossa vida, né? Não é só dizer não às pequenas coisas, também, com certeza, a distração, né? WhatsApp, sei lá, tanto estímulo que a gente tem hoje em dia, né? Com as redes sociais, um contato muito fácil com os amigos, conversa, a gente está com o celular na mão, pode falar com o mundo todo, mas isso aí é perigoso, pode nos distrair e tirar o nosso foco. Então, o que é esse tal do foco? Se a gente fizer uma imagem como uma lente, na qual uma lupa, né? O sol passa pela lupa e se concentra num ponto, aquele ponto vai esquentando, ele vai se concentrando, a energia vai se concentrando ali até que chega uma hora que pega fogo naquilo ali. Então, é essa energia concentrada, isso que é o foco. Concentrar a energia. Então, o foco é fazer uma coisa só o dia todo? Não, não é isso, cuidado. Porque o foco é a gente estar totalmente concentrado durante aquele tempo que está fazendo aquela atividade. Isso é o foco. Então,
Tem pesquisas que mostram que cada vez que a gente interrompe uma atividade para, sei lá, ver alguma coisa no celular, responder alguma mensagem, se distrair, a gente gasta muita energia nessa mudança de pensamento para retomar a outra atividade. Então, às vezes, é um minutinho que eu vi. Não, mas não é um minuto, a gente interrompeu o raciocínio e prejudicou a nossa produtividade, né? Então, uma coisa muito interessante aqui na ação é a gente organizar as ações. Às vezes nem é questão de trabalhar mais, é trabalhar melhor. Né? É selecionar que coisas a gente vai fazer, um horário. Tem uma frase também do Maurício Sampaio, que foi nosso professor, meu e da Joyce, que ele fala assim, quem não tem agenda, vira a agenda dos outros. Então, se a gente está disponível a todo momento a responder, né, e está aberto à demanda dos outros, a gente acaba não fazendo as nossas coisas. Então, é muito importante essa organização de tempo. E uma ideia também é ter em blocos, né, blocos de atividades. Então, durante aquela manhã eu estou focado naquilo, ou durante aquela 1 hora eu estou focado, concentrado naquilo. No outro momento eu faço outra coisa, não tem problema. Mas essa questão de uma coisa de cada vez. Outra ideia interessante é o seguinte, tem estudos que mostram que existem 3 tipos de perfis. Tem pessoas que tendem a ser mais ansiosas, geralmente são pessoas muito preocupadas, como o nome diz, né? Preocupadas, pensando no futuro, o que vai acontecer, como é que vai ser no futuro. Isso gera uma ansiedade na pessoa, que atrapalha a atividade dela, a concentração e o foco. Outro perfil são pessoas que muito ligadas ao passado. Quando a pessoa está muito... antes que era bom, era assim, agora não é mais. Ou ao contrário, como eu tive problema na minha infância e tal, ela fica muito focada no passado, tende a ser um perfil um pouco mais deprimido. Então, o que essa pesquisa mostrou é que as pessoas que realizam mais são pessoas mais concentradas no presente, né, no que elas têm que fazer no momento. Então, né, voltando à questão do foco. Para isso, é essencial o quê? A gente ter essa clareza para onde a gente quer chegar e ter a organização também do que eu preciso fazer hoje, para amanhã eu fazer o que eu tenho que fazer amanhã e para chegar lá. Se eu ficar pensando assim, eu tenho que escrever um livro, é muita coisa. Agora, hoje eu preciso terminar a pesquisa com relação a tal assunto. Bom, isso é uma coisa viável e é isso que eu tenho que me preocupar hoje. Certo? Joyce quer contribuir aí? Alguma comentário, alguma pergunta que alguém fez? Não quero me estender muito agora devido ao horário. Eu estava escrevendo aqui, eu estava respondendo eles aqui. Então, a ação, né, ela é importante ser direcionada e constante. Para isso é importante o planejamento. E essa frase do Steve Jobs, eu fiz uma palestra só falando disso, só de foco, porque foi uma das mais acessadas, assim, artigo, tudo sobre foco, porque as pessoas sabem que elas precisam muito disso. Mas uma coisa é a gente saber, outra coisa é a gente fazer alguma coisa para mudar. Então, a ação, gente, não adianta vocês estarem escutando tudo que a gente está falando aqui e vocês desligarem daqui a pouco e não fazerem nada. Tem que fazer alguma coisa diferente. Já dizia o Einstein, né? Não dá para ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Eu acho que é isso a frase, não sei. Mas, enfim, eu disse aqui, resultado é fruto da atenção e organização que nós damos para as nossas atividades. Então, como ter resultado? Sendo organizado, se conhecendo, priorizando, planejando e sabendo onde chegar. E focando todos os dias no que é mais importante. Tá bom? Alguma dúvida até aqui, gente? Sobre as etapas, nós falamos 4. Né? Autoconhecimento, pesquisa, planejamento e ação. Seguindo essas 4 etapas, é possível definir objetivos e atingir os objetivos, atingir resultados. Cri-cri, ninguém falou nada, ninguém escreveu nada. Eu gosto de falar, gente, vocês têm que interagir comigo. A questão do monitoramento, né, Joyce, que também foi colocado ali, eu acho que é importante a pessoa perceber que também dificilmente vai dar 100% certo aquele planejamento e tal, então que essas correções, elas são naturais. Então, nesse sentido, a gente
faz uma pesquisa, faz um planejamento, mas ele é flexível, não quer dizer que a pessoa não pode sair uma vírgula daquilo ali que não vai dar certo. Então, isso colocando em prática, as coisas começam a funcionar e outras coisas vão acontecendo e oportunidades vão surgindo também, porque o movimento cria o resultado. Sem movimento não tem resultado. O Vinícius até colocou aqui, após a ação, tem o controle das ações. Sempre buscar um auto-feedback é importante também. Isso, o monitoramento é isso, é você avaliar se as ações que você estabeleceu no seu planejamento, elas estão trazendo resultado, é controlar o retorno dessas ações. Fiz uma pergunta, Nívia? Eu não vi sua pergunta. Perguntou se o André estava falando. Queria saber por que a empresa pede uma pessoa sem experiência para entrevistar a candidata. Essa pergunta? Se foi, assim, isso acontece porque, normalmente, os recrutadores, eles não têm conhecimento técnico da área, né? Então, a empresa pode pedir a uma pessoa do RH para fazer esse filtro inicial para avaliar a parte comportamental. Então, a pessoa não tem experiência na área, não conhece a parte técnica, mas ela conhece de pessoas. Então, ela vai avaliar ali as experiências que a pessoa teve, vai fazer uma entrevista mais comportamental, tá? Eu acho que foi essa a sua pergunta. Se eu respondi, só me dá ok aqui, tá bom? Então, agora, o que então você precisa para definir esses objetivos e atingir, né, esses objetivos? Muito bem. Eu vou comentar um pouquinho sobre o trabalho que a gente faz e hoje, pela primeira vez, a gente está fazendo essa palestra junto. Eu e a Joyce, nós moramos longe, né? Eu estou em Porto Alegre, a Joyce está no Rio de Janeiro. Eu tenho atendido muitas pessoas, assim como ela, tanto de forma individual como em grupo. E o que a gente, assim, ficou muito motivado por ver o grande resultado que os grupos têm dado, né? O grande retorno de incentivo que o grupo traz, de motivação, enfim. Então, agora que eu queria comentar para vocês que tudo que a gente comentou hoje, que foi o máximo possível dentro desse tempo, logicamente se a gente tivesse 2 horas ou 3 horas, a gente ia continuar falando, e com muito prazer, né? Mas todo mundo tem essa limitação de tempo e tal. Então, tudo que vocês aprenderam hoje, e a gente gostaria que ficasse bem claro essa ideia do método, para organizar as ideias, né, não ficar um monte de ideia solta, o que acontece é que muitas vezes a gente pensa um pouco sobre um assunto, pensa um pouco sobre outro, e não consegue conectar esses pontos e chegar às respostas mais efetivas que nos levem à ação. Então, vocês já tiveram vários elementos para organizar tudo isso, mas também a gente gostaria de comentar com vocês que a partir de agora a gente está oferecendo um grupo, os dois juntos, né, que a gente já fez muitas vezes sozinho, cada um nos seus grupos. Eu bastante atendi muitos músicos também e outros profissionais, e agora a gente está lançando esse grupo, que a Joyce vai me ajudar ali a lembrar exatamente o conteúdo, para ajudar as pessoas justamente a terem essa clareza, essa maior clareza, e atingirem seus resultados, né? Vão ser aos sábados pela manhã, são 10 sessões, né, Joyce? Pode me ajudar aí? Isso aí, são 10 sessões, como o nosso processo individual mesmo hoje já acontece. A gente escolheu o sábado por uma demanda mesmo das pessoas que chegaram para a gente pedindo algo no sábado, porque durante a semana é muito complicado, né? E o início é dia 7/10, porque nós já temos pessoas para começar, né? Então, a ideia é a gente explicar um pouco mais agora para vocês como que vai funcionar esse grupo. São 10 sessões onde a gente vai passar por essas etapas que a gente explicou aqui para vocês hoje, tá? Então, na etapa inicial, a gente vai fazer um alinhamento, então, provavelmente a gente vai conversar individualmente com cada um, para entender um pouco mais do perfil, entender o que busca. Esse grupo vai ter como objetivo descoberta profissional, então, hoje eu atendo pessoas que estão empreendendo, pessoas que estão buscando crescimento, não é esse o objetivo do grupo. O objetivo desse grupo é fazer com que você descubra um pouco mais qual o caminho que você tem que seguir e que você planeje para você se sentir pronto para seguir esse caminho profissional, tá?
Então, são pessoas que precisam descobrir objetivos e planejar esses objetivos profissionais. Então, a gente vai trabalhar o autoconhecimento, a gente vai trabalhar muitas ferramentas, ferramentas comportamentais, ferramentas da psicologia positiva, que a gente já comentou aqui hoje, as inteligências múltiplas, flow. A gente vai fazer muita pesquisa, então a gente tem um network muito grande, a gente conhece praticamente profissionais de todas as áreas, então a ideia é que nessa pesquisa vocês conversem com essas pessoas, vocês vençam essas influências, entendam bem o que precisa ser feito profissionalmente. Para planejar, então a gente vai trabalhar muito planejamento de curto, médio e longo prazo, para no final do processo desse grupo, você estar com esse planejamento montado para você seguir sozinho e alcançando os objetivos e os resultados, tá bem? Então, quais são as vantagens do grupo? A energia do grupo é muito mais forte. Eu, particularmente, adoro grupos, porque um ajuda o outro. Né? Você está com uma ideia aqui, tem uma pessoa que já fez algo que pode complementar a sua ideia. Então, isso é muito bom. Né? Então, a energia do grupo faz com que as coisas vão acontecendo. Se você está desmotivado um dia, né, aparece alguém e fala assim, não, mas olha só, eu estava assim, semana passada, faz tal coisa, você vai ficar melhor. Então, o grupo é isso, é um ajudando o outro. As sessões são gravadas, então, o trabalho que a gente vai fazer é online, tá? Então, tudo vai ficar gravado. Então, você chegou um pouquinho atrasado, ou você teve que faltar, aconteceu um problema, como normalmente acontece no processo individual, a pessoa perde a sessão, ou tem que remarcar. Nesse caso, não, a sessão vai ficar gravada. Então, você não vai perder uma semana. Você vai poder acompanhar o que aconteceu, entrar em contato com a gente, em particular. Tem uma equipe por trás, o Carreira em Movimento é uma empresa, então tem pessoas trabalhando com a gente, então a gente vai dar suporte dentro e fora do grupo. A gente tem canal de WhatsApp, todas as pessoas que eu atendo são respondidas durante a semana, e não somente na sessão, tá? Autoconhecimento e motivação, então a gente vai trabalhar muito as ferramentas, objetivos profissionais, motivação o tempo todo, para você saber exatamente o que precisa ser feito. Né? Às vezes, até trabalhar questões pessoais ao mesmo tempo. Quando a gente trabalha uma coisa, a gente acaba resolvendo outra. Planejamento de vida e carreira, como eu já falei, e todos estão com o mesmo objetivo, tá bom? Todo mundo aí me ouvindo? Qualquer dúvida é só escrever aqui. Então, hoje, o nosso processo de... Você quer acrescentar alguma coisa, André? Eu queria só, assim, comentar um pouquinho, porque a gente não tem hoje aqui nenhuma pessoa que participou dos nossos grupos, né? Eu vou trazer um depoimento, assim, anônimo, só para a gente ter um pouco a ideia do resultado. Eu formei um grupo esse ano, eu sei que a Joyce já tem vários, mais do que eu, inclusive, e a gente, desenvolvimento de carreira para músicos, né? Era o nome desse grupo, a gente começou, e eu tenho uma coach, a gente chama coach, né, o cliente, que é minha colega, toca na orquestra junto comigo e tal, e no final ela me contou, né, assim, quando eu entrei no grupo, eu não tinha a mínima ideia do que eu sentia que faltava alguma coisa, assim, na minha vida profissional, eu não tinha a mínima ideia. Ela disse assim, com esse processo do autoconhecimento, principalmente, eu fui percebendo várias qualidades em mim que eu não sabia, habilidades e tal, e agora ela sugeriu de continuar o grupo. Então a gente inventou um grupo nível 2. E ela está super feliz, ao trazer para vocês assim, esse resultado prático, né, para a gente ver o efeito que isso causa nas pessoas que realmente estão comprometidas e têm interesse de assumir a responsabilidade da sua vida, da sua carreira e buscar esse caminho. Porque isso aí, o coaching trabalha muito em ajudar a pessoa a trazer as suas respostas, mas o interesse e o trabalho é muito de cada um, e a responsabilidade do trabalho todos juntos. Então a gente formou esse segundo grupo, agora a continuação, nível 2, e ela, por exemplo, já está fazendo 2 negócios que ela nunca imaginou na vida, um com música e outro nada a ver, né? Então a gente fica muito feliz realmente de ver esse resultado, e é o que nos estimula, né? E ela é uma pessoa assim, que sugere muito para os outros, dá ideias, e essa troca realmente enriquece muito, né, o nosso trabalho. Isso aí. Bom, então hoje, o meu processo aqui no Carreira em Movimento, né, de coaching de carreira individual, ele custa 10 vezes R$300, né, em média, dependendo do processo. E nossa proposta aqui com o grupo
é que custe 10 vezes de R$ 99,70. Se pagar à vista, o pagamento tem 10% de desconto, então o valor vai para R$ 897,30. Por que o valor é diferente? Porque a gente quis criar algo que fosse acessível, né? Eu recebo, às vezes, pessoas que têm muito interesse no meu processo individual, não tenho agenda, às vezes não é possível encaixar a minha agenda, principalmente da noite, do sábado de manhã, é muito concorrido, e o valor, muitas vezes, não é possível para a pessoa. Né? E a questão do grupo, como eu já expliquei, tem muitas vantagens por conta das pessoas se ajudarem e por a gente estar fazendo algo direcionado para esse objetivo. Tá bem? Então, a proposta é essa, nós temos vagas limitadas, porque a gente já tem algumas pessoas no grupo e a gente gosta muito de trabalhar com qualidade, de uma forma íntegra. Então, assim, a gente não vai colocar mais que 10 pessoas nesse grupo, né, André? Porque a gente quer dar atenção especial para cada um, a gente quer entender realmente como ajudar essa pessoa e fazer com que essa pessoa, ao longo das sessões, possa realmente ter mudanças e se transformar e descobrir os objetivos, tá? Então, com essa palestra hoje, a gente sempre dá um brinde quando a gente está fazendo palestra, né? E eu sempre faço isso nas minhas, principalmente online. Então, quem fechar hoje aqui com a gente precisa fechar esse grupo até o final dessa semana. Mas a gente já tem pessoas interessadas no grupo, pessoas que já fecharam, a gente só tem 10 vagas. Eu não sei a quantidade de vagas que restam, e o Lucas precisa me dizer. Mas quem fechar aqui com a gente hoje, a gente vai dar de brinde um livro que nós escrevemos juntos, o Construa o Seu Caminho. Tá? A gente vai enviar para vocês o livro. Então, quero saber agora se vocês têm dúvidas, né, para a gente esclarecer dúvidas sobre o processo, sobre o que a gente falou, para a gente garantir que essa frase aqui realmente não represente vocês. Né? Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. É uma frase muito conhecida aí, e eu espero que não seja a realidade de vocês. Né? Vocês saibam para onde ir. Eu sempre falo aqui, foco na carreira, né? As pessoas se sentem realmente comprometidas a partir do primeiro passo. Eu quero saber quem é que quer dar esse primeiro passo, né? E enviar um e-mail para a gente, contato@carreira.tc. Acho que o Lucas já colocou aqui no grupo. Esse é o telefone, o WhatsApp, quem quiser tirar dúvidas. Tá? E o livro, gente, a gente vai enviar só para quem enviar um e-mail para a gente ou fizer contato hoje ainda, até meia-noite, tá bom? A Mariana pergunta, Joyce, se os sábados são seguidos. São seguidos, sim, Mariana. Como que a gente faz? Quando a gente fecha o grupo, a gente fecha um contrato com os dias e os horários. Então, a gente está com a agenda aqui, a partir do dia 7 de outubro, certinha. Vou até olhar aqui, não tem nenhum feriado. 7, 14, 21, 28, 4, 11, 18, 25 e só o dia 2 e 9 de dezembro. Então, o grupo vai até dezembro, tá? São 10 encontros todos os sábados. Mais alguma dúvida aqui? Isso. E caso alguém... Eu queria que vocês escrevessem aqui se o dia e o horário ficou bom para vocês, porque a gente fez uma pesquisa antes da gente lançar esse grupo. A gente só lançou esse dia e esse horário porque a gente já tinha clientes solicitando. Então, se alguém talvez tenha interesse em participar e não possa por conta do dia e do horário, avisa a gente, porque a gente vai criar outros grupos e a gente pode considerar o que vocês passarem para a gente, tá? Isso é importante. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Exatamente, a pessoa que tem interesse e não possa participar no sábado, é fundamental, muito interessante para a gente, que mande sugestões de outros horários, que a gente já está considerando, porque né, a formação de outro grupo. A gente chegou a pesquisar quarta-feira à noite, mas as pessoas não tiveram adesão, até porque os horários não casavam, né? Uma pode 7, a outra só pode 8. Então, o sábado ficou bom, porque a maioria das pessoas estão mais tranquilas no sábado de manhã e depois fica livre para curtir o dia, o final de semana, né? É importante, gente, que no nosso trabalho, no nosso processo, tem muitas atividades, então tem que estar comprometido. Quem tiver interesse vai passar por uma análise nossa ainda, a gente vai enviar uma função, a gente vai avaliar se o objetivo está realmente alinhado, as pessoas vão estar com o mesmo objetivo.
Então, a gente vai garantir muito isso no início, tá? Esse primeiro contato. Então, por isso que é importante vocês, se tiverem dúvidas, fazerem contato com a gente agora. Um dos motivos da gente não fazer um grupo grande é justamente poder selecionar as pessoas que realmente estão interessadas nessa proposta, nesse tipo de atividade e que estejam comprometidas. Assim, é um trabalho que parte da pessoa, as respostas, e tem que estar disposta a fazer essa pesquisa interna e externa também, né? Não é nada do outro mundo, mas, digamos, a atitude. É importante essa atitude de querer crescer e buscar a solução. Porque muitas pessoas não estão dispostas a assumir a responsabilidade e preferem ficar reclamando, né? Da vida, do governo. A gente tem bastante motivo para reclamar, mas, infelizmente, são pouco efetivas, né, as ações que a gente pode fazer. Mas esse crescimento pessoal, essa busca pessoal, ela traz resultados realmente muito interessantes. Né? E tendo um método, facilita tudo, né? Para quem quer. Exato. A gente vai trabalhar ferramentas de mapeamento comportamental, várias ferramentas que vocês vão gostar muito, que contribuem até para quem está buscando talvez alguma coisa no mercado, se conhecer um pouco mais, entender sobre o mercado de trabalho. A gente vai se aprofundar bastante nisso. E sempre o André e eu estaremos juntos, né? Se caso um sábado ou outro, o foco da sessão é mais para uma pessoa, talvez participe um só, mas a maioria das vezes nós estaremos juntos para justamente ter esse olhar sobre cada um, tá bom? Então, gente, por conta do horário, não tem nenhuma dúvida, eu vou encerrar, a gente vai encerrar aqui, vou deixar aqui os nossos contatos, tá? E tem o site do André, tem o site do Carreira, tem os nossos canais, né? A gente tem o Facebook, aqui tem o YouTube, LinkedIn, qualquer dúvidas que vocês tiverem, a gente está sempre à disposição, a gente procura criar sempre conteúdos para disponibilizar na internet, para estar contribuindo com vocês, tá bom? O Lucas está escrevendo aqui para vocês, né? Então, quem tiver interesse tem que enviar mensagem pelo WhatsApp, o e-mail por conta das vagas. Isso aí. E quem tiver interesse em fechar, tem que fechar hoje para ganhar um livro, tá? Para a gente conseguir enviar o livro para vocês. Vale a pena. Tem outros participantes do livro também, outros coautores. O livro tem vários artigos sobre todas as etapas que a gente comentou, né? Do autoconhecimento, pesquisa, planejamento, foco, tudo isso o livro tem vários artigos com diferentes assuntos. Todos escritos por pessoas especialistas em carreira, né? Então, André, vamos dar tchau aqui para o pessoal. Vamos. Obrigada pela participação, foi ótimo. Adorei dividir com você esse tema tão importante. Eu também espero que isso aconteçam mais vezes. Isso aí. Gente, boa noite, muito obrigada. Um beijo no coração de todo mundo. Espero ver vocês em breve, tá bom? Boa noite. Tchau, tchau, boa noite.